Notícia ruim, pesada, enfim, um clima difícil para o São Paulo. Rafael Valente já apareceu mais cedo no Sport Center, adiantando um pouco aí do que seria o assunto. Ontem teve reunião e parece que a coisa não andou muito. O torcedor está na bronca, aliás, teve confusão também fora dessa reunião. Explica pra gente tudo o que aconteceu aí, que vem acontecendo nessa semana turbulenta do São Paulo. Valente, bom dia. Bom dia, meu amigo Matheus, aos amigos do estúdio também, ao Fã de Esporte, um bom dia. Pois é, ontem foi um dia agitadíssimo no que se refere à política, aos bastidores do São Paulo Futebol Clube. O Conselho Consultivo, que é formado por ex-presidentes, por diretores que ocuparam cargos relevantes na história do São Paulo, teve uma reunião no período da tarde. São os cardeais, né, como o pessoal mais antigo gosta de se referir. Eles tiveram uma reunião à tarde para discutir o processo de impeachment de Júlio Casares. O próprio Júlio Casares esteve presente, ele faz parte desse conselho consultivo e ali ele apresentou as suas defesas, os seus argumentos. Ao final do encontro, que durou pouco mais de 2h30, o parecer final desse grupo foi de que eles são contrários à renúncia do Júlio Casares, mas também são contrários ao processo de impeachment. Na prática, para o torcedor entender, isso não tem nenhum efeito, não muda nada do que está acontecendo nos bastidores do São Paulo. Vai haver sim a reunião para discutir, para votar o processo de impeachment. Quem vota são os conselheiros, membros do Conselho Deliberativo. Se eles aprovarem o impeachment, aí é montada uma Assembleia Geral para os sócios votarem, definirem se o presidente tem que ser afastado ou não. Então, na prática, o que foi decidido ontem não muda nada. Mas gera um relatório que é enviado aos membros do Conselho Deliberativo. E aí, como eu disse, como são os cardeais do São Paulo, são pessoas muito influentes, tem sim um reflexo, um efeito ali, quase de que orientar como que a eleição deve ser conduzida. Agora a gente tem a data definida para a votação do impeachment, vai ser na próxima quarta-feira, no dia 14, voto secreto no Morumbis, na parte da noite, né? Então os bastidores políticos do São Paulo vão ficar pelo menos até quarta-feira que vem ainda muito fortes. Do futebol, né, pra gente não deixar de falar de futebol para o nosso fã de esporte, hoje, nesta quarta-feira, o elenco do São Paulo passou a treinar aqui no CT da Barra Funda. Tem até alguns torcedores aqui do lado de fora esperando os jogadores. Eles fizeram uma preparação prévia de sábado até terça-feira lá no centro de treinamento de Cotia. Os jogadores lá ficaram em regime fechado, né? Então treinavam e também se concentravam, dormiam ali no CT de Cotia. Agora não, fazem toda essa preparação para a estreia no Campeonato Paulista aqui no CT da Barra Funda, mas sem se concentrar. São Paulo estreia no domingo contra o Mirassol em Mirassol e por enquanto só 2 reforços apresentados, quer dizer, anunciados ao torcedor, ainda não foram apresentados oficialmente, que são o meia Danielzinho, que vem do Mirassol sem custos, e o goleiro Carlos Coronel, que estava no New York Red Bull, vem ali para ser uma opção quando o Rafael não puder jogar, né? O Crespo já disse para a diretoria que gostaria de ter, pelo menos nessa primeira fase de pré-temporada, um zagueiro, um volante e um atacante. Essas são as informações do São Paulo, meus amigos. Os dois participando do programa, que aí não tem como falar de São Paulo, não correlacionar com o Cicinho, né, que fez história, tem seu nome lá. E o noticiário de São Paulo, infelizmente, é caso de polícia. O Conselho Consultivo foi contra a renúncia de Júlio Casares, mas o presidente tricolor já sabe quando vai ser votado o impeachment no clube. Vamos ver. A cadeira presidencial tricolor está relativamente quente. Após as notícias sobre a investigação dos depósitos de origens atípicas, o Conselho Consultivo antecipou a reunião que aconteceria neste mês de janeiro. O Conselho Consultivo é composto por um total de 12 membros, ex-presidentes e ex-presidentes do Conselho Deliberativo. A minoria compareceu para esta reunião. Apenas Leco, Aidar Ferreira Alves, Ives Gandra, Marcelo Pupo e o próprio Júlio César Casares participaram. Nesta terça-feira à tarde, o Conselho Consultivo do São Paulo se reuniu aqui na Alameda Jaú para dar um parecer a respeito da situação do presidente Júlio César Casares. Em nota oficial, foi dito que não há elementos suficientes que favoreçam o impeachment do presidente.
Conselho Consultivo é apenas um órgão opinativo, não tem poder de fato para afastar o atual presidente. Mas a decisão desta reunião da alta patente pode sim influenciar o futuro. Já existe um processo de impeachment aberto com 57 assinaturas. Haverá então uma votação para dar continuidade ou não neste processo. O Conselho Deliberativo vai se reunir no dia 14 de janeiro. Ao todo, são 225 conselheiros. Casares só deixaria o cargo caso 179 votos fossem a favor do afastamento. Dos conselheiros presentes, apenas José Carlos Ferreira Alves apoiou a renúncia. Eu acredito que estavam convictos de que não havia uma prova material e eu, assim, estou convicto de que havia essa prova material, inclusive consubstanciada em orçamentos descumpridos, o que gerou uma verdadeira fortuna de prejuízo ao São Paulo. Enquanto os mandatários decidiam o futuro do presidente, as coisas aconteciam em Cotia pela última vez. Desde sábado em concentração, a partir de hoje o São Paulo volta a treinar no CT da Barra Funda. Com ou sem crise, domingo tem estreia contra o Mirassol no Campeonato Paulista. Apesar de todo o turbilhão, existe luz sim no caos. O Flamengo deu sinal verde para a ala. Volante pode chegar por empréstimo com opção de compra já nos próximos dias. Ainda não há nenhum acerto, mas as conversas estão avançadas. Tão avançadas quanto a investigação e o processo de impeachment de Júlio Casares. Tá aí. Com ou sem crise, São Paulo faz a sua estreia já contra o Mirassol no final de semana. E Cotia podia ser um pouquinho mais longe, né, Cicinho, para ficar mais blindado o elenco de toda essa crise, porque tem hora que não tem como não respingar nos jogadores, no técnico, enfim. Os ex-presidentes do São Paulo aconselharam o Casares a não renunciar. Fica, segura, tem mais um ano de mandato. Mas a outra turma, o Conselho Deliberativo, marcou já para a próxima semana, sim, uma reunião para tratar do impeachment do Casares. Cicinho, deixa o coração tricolor aí falar. Essa altura do campeonato, falta um ano na gestão do Casares. É melhor ele jogar o boné, pedir para sair ou não, já que fez lambança, né, até agora na sua gestão, que não é vitoriosa, vai até o final? Essas imagens aí são de ontem. O Júlio Casares saindo, esse é o carro dele, a torcida protestando, levou faixa, bateram ali no carro. Tá protestando, não dá para passar disso, né? Bateram ali no carro, enfim. Não, torcida não, dois caras, né? Exato. Dois caras com a faixa. Dois que descobriram, né? Dois que descobriram. É bem pontuado. Assim, quem descobriu, né? Dois, mas pode ter certeza que traduz a revolta de muitos, porque isso aí foi numa reunião no escritório, né? Não foi no Morumbi. Então descobriram que estava acontecendo a reunião, eles foram lá. Cicinho, o que seria menos pior para a temporada? Vai até o final ou impeachment? Olha, Lívia, é difícil falar a questão do menos pior, porque tá ruim, né? Aquela história, né? Parece que estava ruim, agora parece que piorou. Então, assim, as notícias do São Paulo, a questão todo esse processo se iniciou ano passado, quando o Luiz Gustavo expôs toda aquela fatalidade depois de ter tomado 6 do Fluminense. O que ele trouxe? Ele trouxe a falta de credibilidade da diretoria. Então, assim, óbvio que o presidente está sendo investigado, tudo, a gente precisa esperar, mas qual que é a cabeça que o presidente tem para gerir o clube em todo esse caos? Na minha opinião, a melhor coisa era o quê? Exatamente o afastamento. Afasta e responde pelos processos, por tudo aquilo que está sendo acusado. E, acima de tudo, se houve a questão de tirar o dinheiro do clube, que devolva. Porque também não adianta nada afastar e não devolver aquilo na qual saiu do cofre do clube. Então, assim, eu fico admirado também com esses ex-presidentes falando, não renuncia. Parece, são os amigos da onça, né? Porque tá vendo o caos, falam assim, não, fica aí para você se tornar pior do que nós. Até porque o negócio ali no São Paulo está de uma maneira crítica. E o quê? Qual que é o respaldo para os atletas? Então, essa diretoria já perdeu toda a credibilidade com o torcedor, com os jogadores.
E agora, o que esperar do São Paulo? O que a gente espera é o posicionamento exatamente dele. Então, entrega, passa a faixa, deixa que outro entre e assuma o São Paulo daqui e vocês respondam tudo aquilo que está sendo noticiado e tudo aquilo que está sendo colocado. Até porque o torcedor não aguenta mais, o torcedor chegou no limite. E para o Clube São Paulo, isso daí está cada dia mais se tornando uma vergonha. Vocês acham que é fácil vir aqui no programa e olhar para esses caras aqui? Tranquilo. Não é fácil. Agora não é fácil. Até porque ali o Ronaldo, ele está vivendo de título. Mas também O quê? a bronca é grande também. Só que ele está respirando. O São Paulo está pelo canudinho. O São Paulo, daqui a pouco, se desligar o aparelho, aí é exatamente por aí. Dracena, e é complicado porque você fala assim, vamos tirar o Casares. Tira o Casares, a gestão dele não funcionou, não deu certo. Ele chegou com um discurso muito parecido com o do Bandeira de Melo lá no Flamengo, né? Vamos arrumar o financeiro para depois conquistar. Não aconteceu. E aí você tira o Casares, mas o conselho é o mesmo. Vai entrar alguém da oposição? Quem vai assumir? Esse conselho apoiou o Casares. Tira o Casares, o conselho é o mesmo. A oposição vai assumir? O que se espera? Eu acho que a oposição deveria assumir, mas só que não vai. Porque o Casares quer colocar um cara da confiança dele. E se ele sair, o vice vai assumir, é da mesma chapa. Então não vai mudar quase nada, vai mudar os nomes e as peças. Mas só que vai continuar a mesma situação. Agora, é que hoje a gente não sabe mais nada, porque o vice do Casares pediu as contas, era contra. E também não quer assumir. Também não quer. Então, assim, a gente não sabe quem é quem. Mas não deve estar tão ruim a situação no São Paulo, porque só 2 pessoas fazendo uma manifestação com a faixa. Quer dizer, os demais, cadê? Cadê a turma? Cadê vocês aí? Eu acho que nós estamos aqui falando coisas e estamos aqui falando inverdades. Olha aqui. Porque pelo jeito que tá, Qual que foi o horário da reunião? Não, mas eu não sei, É que São Paulino trabalha, irmão. Como assim? Só o São Paulino 3 trabalha? 3 horas da tarde, São Paulino trabalha. Só o São Paulino não trabalha? Não é igual dos outros. Você quer dizer que os outros times ninguém trabalha na torcida? Não. São Paulino trabalha. Você quer dizer que esses dois aí, então, estão fazendo o que aí? Não. Não, me explica melhor. São Paulino trabalha. Não é igual o outro que aparece em coletiva, o outro que vai em festa no meio da semana. Eu tô querendo dizer comemorar um título que... Para as organizadas do São Paulo, tá tudo bem. Não, assim tá trabalhando. O conselheiro também tá trabalhando. Bem. Como trabalhando Os caras trabalham. Estamos em janeiro. Terça-feira, 3 horas da tarde, trabalho, Mas espera aí, em janeiro a gente tá trabalhando, janeiro, tá? férias. Mas janeiro ninguém tira férias. A Renata foi tá de férias, bebê. Um beijo pra Renata. Mandou mensagem pra mim, falou, Ronaldo, você está demais. Tome de menina. Agora deixa eu falar pra você. Que manifestação é essa de 2 pessoas? Cadê a polícia? Aí tem que ter a polícia, fala, vai. Agora fala que tá trabalhando, Cicinho. Ronaldo, Muita coisa estranha aí, porque o pessoal não tá aparecendo. Tem muita coisa estranha aí, vamos falar sério, velho. Se esse fosse o mais estranho, a torcida não apareceu, o estranho é o que tá acontecendo e surgindo no noticiário. Mas eu quero a tua opinião. Acabou a gestão Casares? É melhor ele jogar o boné ou ele ficar até o final, uma vez que é o presidente, o vice não quer assumir, o conselho é o mesmo e a oposição, até onde a gente sabe, não vai comandar o São Paulo. E o negócio de você falar assim, eu avisei, é um negócio chato, né? Eu avisei, mas só que eu tomei pancada aqui, eu apanhei aqui. Eu fui o primeiro a apanhar aqui e teve os blogueirinhos, que eu tô louco pra falar o nome deles, velho. Louco! Calma. Se me perguntar, eu falo. Calma. Se perguntar... Tem um nome? Pera aí, então, vamos ver se funciona. Ronaldo Giovanelli. Se perguntar, eu falo o nome Eu do estou aqui há blogueirinho. 2 semanas e toda semana eu escuto o blogueirinho. Rapaz. Tem nome? Eu fiquei 1 mês aqui com o meu chefe falando, Ronaldo, você falou verdade, você falou mentira, você tem que falar a fonte. Eu falei, não vou falar a fonte. Tem nome? Eu não vou falar a fonte, que foi um jogador que me falou, não posso falar o nome do jogador que me falou que estava acontecendo. Mas o blogueirinho tem nome? O blogueirinho tem nome sim, agora ele tá escondido. É porque ele tá indo para outro lugar, aí ele tá escondido. Mas se você falar o Porque ele nome, não quer talvez aparecer. ache. Porque ele colocou o Casares falando, ele colocou a diretoria falando e todo mundo me bateu aqui. Eu não esqueço não, quem apanha não esquece. Eu fiquei 1 mês apanhando aqui, até meu menino, o Luquinha, falou, pai, estão batendo em você aqui, mas eu falei, filho, calma, que quem me falou tá lá dentro, o cara até é jogador e tá sem receber. Não, é mentira do Ronaldo, é mentira do Ronaldo. Eu avisei isso aqui quando começou a patifaria, quando começaram a esconder coisas, quando começaram a chamar os blogueirinhos pra festa, chamar o blogueirinho pra ficar ali e fumando charuto. Eu avisei aqui. Agora é o seguinte, tem que sair. O Casares tem que sair. Acabou, pra ele acabou. O que tá acontecendo aí, Ronaldo todo mundo já viu. É batom na cueca. É melhor sair.
Não tem que falar mais nada. Mas aí quem assume, Ronaldo? Então, vai entrar o vice, o certo é entrar o vice, mas é o que o Edu falou, é da mesma chapa. Aí vai ter que mudar, aí vai ter que fazer o quê? Um conselho forte para fiscalizar, coisa que não teve no Corinthians, porque senão vai Mas virar essa como bola de você vai neve. esperar um conselho forte se o conselho é o mesmo? Se eles não fiscalizaram a gestão até aqui, por que Mas seria você quer saber o que vai diferente acontecer? no último ano? Você quer saber o que vai acontecer? Quero. É só olhar pro Corinthians, Conta é aqui. Ministério Público e Polícia Federal. Aí é cana. Aí é cana, tá certo? Se continuar do jeito que tá o São Paulo aí, porque também tá igual o Corinthians, é transferban, todo final de semana tem um transferbanzinho aí. Mas é transferbanzinho, não é transferban. É transferbanzinho, tá? Inventaram até essa aqui, a Renata que inventou. O time dela teve um meio-dia, ela falou, mas teve um transferbanzinho meio-dia, mas teve. Então tem também. Agora, se não prestar atenção, é Polícia Civil que tem que entrar mesmo. Porque é dinheiro ali, dinheiro alheio. Não é porque tá ali no clube que o dinheiro não é... o dinheiro não é meu, não é seu, então vamos pegar. Não, Tem é dono, assim, não. tem dono. Então vai ter Polícia Federal, vai ter Polícia Civil aí para algemar os caras e Ministério Público. Bom, o tema está na mesa, está sendo investigado e, como a gente já apontou aqui, tem uma reunião sobre o impeachment já marcado para a semana que vem. E a gente vai ficar acompanhando isso ao longo da semana. Depois do nosso debate, a gente volta a falar sobre São Paulo também, porque não tem como o São Paulo continuar nessa situação e o assunto é esse. Mas vamos dar uma aliviada?